Iniciando então a nossa aula. Só faltam 2 alunos hoje, por enquanto. E nós temos a questão, então, a questão 3, da página 123, que ficou em aberto na aula passada. Muito bem. Pegou mais alguém? Vamos a ela. Enfim, para chegar no número desejado não é tão difícil, né? O problema é o menor número de passos. Então, nesse negócio aí, nós temos o seguinte: o 10 com certeza pertence. Então, e para qualquer número que pertence, n-2 também pertence. Ou seja, se o 10 pertence, 8 pertence. Também o dobro pertence. Se 10 pertence, eu posso dizer que 20 pertence, eu posso dizer que 16 pertence, porque eu já vi que 8 pertence e 10 pertence. Então, nesse exemplo que ele dá, nós temos que 10 pertence. Se 10 pertence, então 10 menos 2, que dá 8, também pertence. E se 8 pertence, o dobro pertence. Eu queria 14, então bastou subtrair 2. Eu posso multiplicar por 2 ou subtrair 2, como eu quiser. Agora, nós queremos mostrar com menos do que 12 passos que 250 pertence. Para começar essa situação, obviamente, o primeiro passo será 10 pertence. Beleza? Passo 1. Bom, se 10 pertence, agora eu tenho 2 opções. Partir para o 20 ou partir para o 8. Então eu posso pensar, para aumentar bem rápido, se eu quiser aumentar bem rápido, eu posso pensar 20, 40, 80, 160, 320. Cresceu demais, passou demais. Aí não ficou legal. Se eu fizer por esse caminho. Existem vários caminhos, tá? Para a gente fazer com menos de 9 passos. Então, se eu dobrar assim rapidamente, vamos ver 10, 20, 40, 80, 160. Não, 160 é demais. 80 passar para 78 já dá 140 e pouco. Acho que não é por aí. Não adianta dobrar tão rápido. 80, 78... 40, 38, 38, 76, 76, 140, 140. Também não é tão rápido. Eu perguntei, pedi para vocês irem fazendo, mas aí não adianta a gente pensar que vai fazer isso em meia hora, em 2 minutinhos, tá? O próximo passo aqui, para aumentar rápido, mas não tão rápido, é diminuir um pouco. Se 10 pertence, 8 pertence. Por quê? Com o 8, dobrando o 8, eu não vou crescer. Eu não vou passar o crescimento de 250 tão rápido. Aliás, tão rápido não vou passar muito de 250. 16 é o dobro. 32 também é o dobro. 64 também é o dobro. 128 ainda me parece bastante bom. 128. Se eu dobrar 128, eu vou chegar em 256. Aí bastava tirar 3 vezes, né? Quantos passos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer o 7º passo para 256... vou ter ainda 8 para 254, 9 para 252, 10 passos para 250. Eu consegui fazer com menos que 12 passos. Mas se eu observar um pouco, eu posso conseguir com menos passos ainda. Eu posso mudar a estratégia aqui, nesse 128, porque ele me aumentou
para 256. Agora, se eu, ao invés de pegar 128, deixar o 128 aqui, mas não dobrar, se eu diminuir 2, eu vou ter 126. O dobro de 126 é 252. E, tirando 2, eu tenho 250, portanto, com 9 passos. Esse seria um número bom. Será que eu conseguiria fazer menos? 62 vezes 2 dá 124. 124 vezes 2, 248. 240. Olha só. Se eu fizesse aqui 62, daria 124, depois daria 248 e daria 250. Não, 250 não posso somar, não posso somar. Aí não daria certo. Tá? Então, aí uma brincadeirinha legal para vocês verem essa questão da indução. Tinha a propriedade valendo, e daí, com essa propriedade, a gente continua construindo o conjunto. Tranquilo? Então, com 9 passos, não sei se alguém conseguiu. Se alguém conseguiu essa ideia aí, deve estar feliz, comemorando. Mas acredito que, numa primeira tentativa, não seja tão simples. Certo? Porque você quer saber o menor número de passos possível, menor do que 12, pelo menos. Enfim, uma questão diferente. Com isso, nós terminamos o setor A e terminamos a lógica e tudo mais. Então, vamos para o setor B, falar de parábolas e geometria das cônicas. Vejam só, essas parábolas que a gente vai trabalhar hoje, elas são efetivamente essas parábolas utilizadas na tecnologia aí das parabólicas e tudo mais. Vamos para a página 141. Muito bem. Aí está uma parábola. E aí estão os seus elementos. Essa parábola, então, está voltada para a concavidade voltada para a esquerda. Nós vamos ter 4 situações, como vocês poderão ver aí no caderno de vocês. Como vocês já conhecem, nós temos foco, como tinha na elipse e também na hipérbole. Depois aqui são considerados 2 pontos, né? Mas essas distâncias de pontos, elas podem ser diferentes. Aqui nós temos uma coisa chamada diretriz. É uma reta imaginária chamada diretriz. Entre a diretriz e o foco está o vértice. Certo? Então, para qualquer distância aqui, nós temos distância de F até P igual a distância de P até a diretriz. Essa é a relação de uma parábola. Onde quer que esteja P, P aqui em cima, essa medida aqui é a mesma que essa. Certo? E aqui nós temos o foco, depois o vértice e depois a parábola. Desculpa, a diretriz. Nós vamos enxergar melhor aqui nessa situação. Vejam só. Temos o foco, que fica na posição da elipse também, né? Lá dentro, etc. Temos a diretriz, que é essa reta imaginária. A distância do foco até a diretriz é dada por uma letra P. É padrão, né? O P. O P vai do foco até a diretriz. Certo?
E aqui está também o eixo de simetria. Esse eixo que divide a parábola em duas partes iguais, chama-se eixo de simetria. Beleza? O vértice, já falamos, está aqui. Para as parábolas, nós temos que atentar... Oh, coisa boa. 141. Nós temos que prestar atenção nas parábolas, que elas têm 4 posições possíveis. Aqui, a nossa velha amiga, de concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? A equação x menos x do vértice, né? As coordenadas do vértice vão estar aqui na equação, como nas outras cônicas também. E aqui nós vamos ter 2 vezes a distância do foco até a diretriz, 2p. Esse é o caso em que ela está com a concavidade voltada para cima, positiva. Aqui o caso em que ela está com a concavidade para baixo. X vem antes, Y vem depois, para cima positivo, para baixo negativo. Certo? Na página seguinte, a outra situação em que elas estão, vejam que agora não são funções, né? Porque esse gráfico aqui não representa função. Mas aí o y está na frente, que é a situação nova, né? Y na frente. E para a direita positivo, para a esquerda negativo. É só isso que a gente precisa observar. Sempre y menos yv, x menos xv. Só que vocês observaram na anterior que na nossa forma que a gente já conhecia, junto com o P, está o Y. Porque é sobre o eixo Y que está o vértice. Aqui não, o vértice está aqui sobre uma paralela ao eixo X. Então o P está junto com o X. Certo? O P está junto com o X porque esse eixo aqui é paralelo ao X. Nas figuras anteriores, o P está junto com Y porque esse eixo é paralelo ao Y. Então é bastante simples. Precisamos sempre do vértice, das coordenadas do vértice e da distância à medida P, para botar as equações. Aqui nós temos, então, somos convidados a escrever as equações dessas parábolas aí. Nessa primeira, né, nós temos, então, que verificar quais são as coordenadas do vértice e qual é a distância P. Ok? Nós temos aqui o seguinte. A gente pode enxergar a distância de P tranquilamente, né? Nosso P vai ser o quê? Podemos escrever P igual a módulo de 6 menos 1, porque P é uma distância. Então, ele vai ser em módulo. E esse P, então, vai dar 5. Porque P é a distância do foco até a diretriz. A gente também enxerga que, sendo aqui o vértice, nós temos xv igual a 2. Certo? Além disso, o YV está bem no meio. Ou seja, o YV vai ser igual a 6 mais 1 sobre 2. O YV vai ser 7 meios. Essa aqui é a equação em que o P está junto com o Y, porque o eixo de simetria
é paralelo a y. Então, nós podemos escrever, primeiramente, x menos xv ao quadrado igual a 2p vezes y menos yv ao quadrado. Opa, ali não tem quadrado. Professor, Oi? ali não é 2 vezes 5? Ah, perdão, já estava pensando no resultado. Foi mal. 2 vezes 5. Legal. Portanto, a nossa resposta para essa primeira é x menos 2 ao quadrado igual x menos 2 ao quadrado igual, agora sim, 10 e multiplica y menos 7/2. Beleza? Essa seria a figura 1. Figura 1. Então, a gente precisa dar um jeito de observar as coordenadas do vértice, observar a distância focal e escrever na forma correta. Aqui na figura 2 é para baixo, então vai ser menos 2p. Certo? Mas o eixo de simetria continua paralelo a y, nesse caso, na própria origem. Né? Então, essa é a primeira. Vamos para a segunda. Temos aqui, inicialmente, a distância focal. Focal não, distância da diretriz até o foco. Distância da diretriz até o foco, que é o nosso P. Então, aqui nós podemos ver que nós teremos P igual a 1 menos 2. Que vai dar P igual a 3. A distância que aqui está. É aqui. Distância igual a 3. Certo? Aqui nós podemos ver também que o x de v é igual a 0. Porque o vértice está sobre o eixo y. X de v é 0. O y de v é menos 2 mais 1 sobre 2. Portanto, o y de v vai dar menos 1/2. Y de v vai dar menos 1/2. Ficando, então, x menos 0 ao quadrado igual a menos 2 vezes o valor de p, que é 3, vezes y menos 1/2. Ou seja, x ao quadrado igual a menos 6 vezes y mais 1/2. Ok? Temos aí essa situação. Descobrir as coordenadas do vértice e a distância P.
P de parábola. Figura 3. Que nós enxergamos na figura 3. A gente enxerga o P de forma bem tranquila, né? Isso aqui é diferente da figura 2. O P, nessa terceira aí, seria 3 menos 0. Se vocês quiserem escrever. Menos 0. Portanto, P igual a 3. O nosso XV, agora, aqui é média aritmética. Vai ser, então, 0 mais 3 sobre 2. XV igual a 3 meios. Se você tem prática nessa brincadeira, não precisa ficar escrevendo isso, né, mas só para lembrar de onde vem esses valores. Depois, o YV, a gente não precisa calcular, porque ele está bem claro para nós, que é 1, né? Certo? Muito bem. E agora nós podemos escrever conforme aparece lá em cima, à esquerda da nossa página, começando com Y, porque a parábola está nessa posição. Então, nós temos que fazer Y menos 1 ao quadrado igual a 2 positivos, porque ela está virada para a direita, vezes 3, x menos 3 meios. Ou simplesmente y menos 1 ao quadrado igual a 6 vezes x menos 3 meios. Aí está, então, uma questão com 3 exemplos de como determinar essas equações a partir da figura, a partir do desenho. Tranquilo? Então, sempre nosso objetivo é a distância P do foco até a diretriz e as coordenadas do vértice da parábola. Vamos aplicar isso na próxima questão de uma forma um pouco diferente, que seria de trás para frente. Temos aí a equação prontinha, né? Como essa equação se apresenta já prontinha, a gente vê algumas coisas nela, né? Primeiro que a gente vê que ela, pelo formato dela, ela é assim. Correto? Ela é
primeiro vem o x ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, e depois, no menos 2p, nós temos, no 2p, nós temos negativo. Então, ela é desse jeito. As coordenadas do vértice são bem fáceis, né? Porque nós temos x menos xv, y menos yv. Ao quadrado e depois não ao quadrado, né? Mas só para caracterizar, para lembrar. Então, xv vai ser 1 positivo, yv vai ser 2 negativos. Dois negativos. Ficando o vértice com este par coordenado. Ok? Agora, quanto às coordenadas do foco. Vejam só, se ela está assim, o foco vai estar aqui. Então, alguém aí está coincidindo. O que vocês acham? Quem vai estar? Por exemplo, nessa que a gente vê aqui do lado, nós temos que o foco o y do foco é conhecido. É o mesmo que do vértice. Aqui nessa situação, o x do foco é o mesmo que do vértice. Tá? Aqui a gente tem foco com xv é igual, porque esse x vale para os dois, esteja lá onde estiver. E o foco a gente pode calcular fazendo yv menos t. Certo? E qual seria o p nessa brincadeira aí? Hein? Aliás, menos p não, né? Menos p sobre 2. Que é só a distância aqui do foco até o vértice. Não é do foco até a diretriz. A distância do foco até o vértice é p sobre 2. Então, nós temos que o foco vai ter xv, que é 1, e aqui nós temos menos 2, menos 2. Como é que eu sei disso? Eu sei que menos 2p é menos 8. P é 4. Então, menos p sobre 2 vai ser menos 4 sobre 2 dá menos 2. Certo? Por isso eu sei que p sobre 2, essa distância do vértice até o foco, como aqui, por exemplo, na figura aqui do garoto, é p sobre 2. Sendo menos 2p igual a menos 8, tenho p igual a 4. P sobre 2 negativo vai dar então menos 2. Ou seja, o nosso foco tem coordenadas 1 e menos 4. Agora queremos uma equação da diretriz. Uma equação da diretriz. Diretriz é essa daqui. Aqui está a diretriz. Certo? Então vejam só. Se o foco é 1, como é que nós vamos achar isso aí? Quais são as coordenadas do foco? Ah, não, do vértice. O vértice está em
1 e menos 2. O vértice está em 1 e menos 2. Beleza? Como é que eu vou achar a equação da diretriz? Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 4. Correto? Se aqui eu tenho menos 4, que é o foco, e aqui eu tenho menos 2, que é o vértice, obviamente aqui eu terei y igual a 0. Então, essa equação será a reta y igual a 0. Com o esboço, nós vamos entender isso de uma forma bem mais clara. Acho que eu posso apagar isso aí, né? Para procurar um espaço aqui na tela para fazer o esboço. Ver se vai caber. Oh, beleza. Então, como será o nosso esboço? Nós temos os eixos Y e X. Nós temos o seguinte: o vértice está em 1 para X e menos 2 para Y. Nós temos ainda que o foco está em 1 para X e menos 4 para Y. Então, o esboço dessa parábola vai passar por aqui, sendo esse aqui o vértice. O vértice tendo que ser o ponto mais alto dessa parábola. 1 aqui, menos 2, menos 4. Então, se aqui nós temos o foco, o oposto vai ser a diretriz. E a reta que passa sobre esse eixo é a reta y igual a 0. Para todo x, y igual a 0. Esse é o esboço. Ok? Então, mais uma forma de tirar os dados da equação da parábola. Esbocinho tranquilo. Na última questão, nós temos aí uma situação de utilização de parábola. Aqui nós temos, primeiramente, uma contextualização. Receptores parabólicos têm uma característica fundamental. Todo sinal que nele incide, paralelamente, vejam as flechas aí,
ao seu eixo, né, paralelamente ao eixo, reflete passando pelo seu foco. Por isso que as antenas parabólicas, aqui no meio, tem aquele aparelho, né? Isso é no foco. Porque aqui vem o sinal do satélite e ele bate na parábola e vai para o foco, que é onde é captado o sinal, e esse sinal vai para os aparelhos domésticos que usam esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho um microfone parabólico, que tem maior poder de captação. Qualquer captação em paralelo aqui bate no foco, que é o microfone. Isso ajuda a captar a distâncias maiores. O estudante representou uma secção longitudinal de um receptor parabólico no plano cartesiano. Resultou um arco de parábola com vértice na origem. Então, estamos aqui na origem. XV e YV igual a 0, 0. E passando pelo ponto 1 e 2. Passando pelo ponto 1 e 2, talvez esse daqui. Obtenha a distância entre o vértice e o foco dessa parábola. O que a gente vê aí? Uma coisa é certa, né? Essa equação. Qual é? Que equação nós temos aí? Que parábola nós temos aí? Nós temos uma parábola virada para a direita, conforme a figura 3 da página anterior, certo? Conforme a figura à esquerda da página anterior, assim. Ela está virada para a direita. E já está escrito também que ela é da forma 2px igual a y quadrado. Por que ela é 2px igual a y quadrado? Porque o x do vértice é 0 e o y do vértice é 0. Certo? Como ela passa pelo ponto dado, ela passa por 1 e 2. Então, eu tenho 2p vezes 1, né, porque eu tenho 2px igual a y ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado. 2p igual a 4. P igual a 4 sobre 2. P igual a 2. Nós queremos a distância entre o vértice e o foco. Essa distância é P sobre 2. Certo? Portanto, a distância do vértice até o foco é igual a 1. Uma vez. Igual a 1. Uma vez. Certo? E aí também encerramos essa parte da parábola, chegando ao último estágio desse setor, a última aula do ensino médio, né, que vai trazer alguns exercícios, segundo o autor, de alta complexidade. Então, as 3 questões de alta complexidade, segundo o autor, para o nosso encontro de sexta-feira. E aí poderíamos, né, enquanto estivéssemos aqui em sala de aula, já fazer uma festinha, porque estaremos terminando o conteúdo do ensino médio. Essas aulas 23 e 24 contemplam o último conteúdo do ensino médio de vocês. Certo? Eu perguntei para lá na frente, na secretaria,
A apostila Faraday ainda não chegou, mas eu creio que eu tenho as do ano passado, talvez eu já comece semana que vem, com alguma coisa de revisão, se a gente terminar essa aula na sexta-feira, certo? E como eu disse, né, se estivéssemos aqui, poderíamos, de repente, combinar aí, fazer uma coisinha bem legal para comemorar o encerramento do conteúdo do ensino médio. E depois iniciar as aulas de revisão para Enem, para vestibular. Mas estamos afastados, então cada um comemora em casa do seu jeito. Hoje, aliás, hoje não, né? Na próxima aula, se nós terminarmos esses 3 problemas de alta complexidade. Valeu, gente! No mais, forte abraço em todos vocês. Cuidem-se bastante. E a gente tem o nosso encontro já agendado para sexta-feira de manhã, às 10 horas e 40 minutos. Grande abraço e até lá. Tchau. Falou, queridos.